como compartilhar recursos de cores, ou seja, o theming, entre Android e iOS em um projeto multiplataforma KMM. E aí, tu saberias fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade às aulas anteriores, onde nós estamos fazendo todo o setup de um projeto KMM, compartilhando o máximo de coisa possível, certo? Nós já compartilhamos imagens dinamicamente, textos, e agora vamos entrar nos recursos de cores, certo? Uma coisa muito importante e theming se você está desenvolvendo para um projeto multiplataforma, certo? Então o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai bater os 5 pontinhos aqui, eu estou deixando aqui com as letras bem grandes, e a propósito, tu estás olhando o celular, tu sabia que se tu virar ele na horizontal assim, ó, tocar na tela, já aparece os botãozinhos de like e dislike, então toca no botãozinho de like, mexe esse like aí para entender que você está te agregando valor, eu devo continuar trazendo conteúdo assim, dessa maneira para você, tá? E se tu tá pensando já em ficar pausando o vídeo e copiar código, faça isso não, no final do vídeo, aguarda aí. Eu vou te dizer onde é que você vai buscar esse código 0800 para você usar no seu job corrente, nos seus freelas, porque a ideia do canal aqui é te agregar valor, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai adicionar uma dependência, certo? A gente vai precisar dessa dependência. Nós vamos criar os objetos de expect e actual, porque a gente vai precisar definir isso em ambas as plataformas, porque em iOS é diferente de Android e vice-versa. A gente vai implementar, né, fazer a implementação disso daí em cada plataforma. E aí nós vamos usar o recurso Color Resources, que a gente já vem implementando nas aulinhas anteriores. E a gente vai usar esse mesmo mecanismo para a gente construir isso aí e poder disponibilizar isso aí para ambas as plataformas, certo? E aqui no finalzinho a gente vai ver como é que a gente disponibiliza isso no Objective Resources, que é o ponto central de entrada, que aí cada plataforma vai poder acessar esse objeto e configurar suas views, né? Os botões, os itens, as imagens, o que for necessário da maneira que a sua empresa, no caso, né? Ou o seu caso de uso exigir, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é adicionar essa dependência. Eu já deixei o meu Build Gradle aqui aberto para a gente não perder tempo. E está aqui ela. A gente vai adicionar. Onde é que a gente vai adicionar essa dependência? A gente vai adicionar essa dependência dentro de aqui, ó, Android Main, tá? Dentro do Android Main você vai adicionar essa dependência aqui, que é a dependência de Compose, porque a gente vai estar criando objetos de cores, certo? E isso vai ficar disponível aqui no Android Main. Se você não sabe como criar isso aqui, ó, isso daqui para você poder referenciar assim, ó, usando a linguagem de Kotlin, poder dar um pulo aqui em cima, ó, e já cair dentro de todas as dependências e versões que você tem, né? Tem um vídeo meu que explica só isso aí, então vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, porque é um vídeo muito bacana, você vai precisar dele 100%, certo? Já existe outra maneira de se fazer, que é o versionamento através de catálogo de versões, que a própria Gradle disponibiliza para a gente. Só que isso aqui você ainda vai ver muito por aí afora, certo? Se não tiver já usando os seus projetos por aí. Então isso aqui é uma maneira legal de você entender como é que se faz dessa maneira aqui, certo? Usando isso aí. É um recurso muito bacana. Então não vou nem entrar mais em detalhes aqui, só vou rapidamente especificar onde é que está a minha dependência, que é essa dependência aqui, porque se você está caindo de supetão, você não vai poder acompanhar o vídeo. É essa dependência aqui, nessa versão aqui, que é a versão 1.3.2, tá? Então, vê como é bacana. Eu posso navegar assim, ó, entre as versões, dentro do meu próprio Build Gradle. Isso é muito bacana. E aqui eu vou dar um rollback, botar para lá. E aí eu estou aqui. Quando você fizer isso, você vai chegar aqui, alisar o elefantinho aqui para ele baixar todas as dependências para você e você está apto a dar continuidade aqui ao vídeo, certo? Foi o ponto número 1. Então, partindo daqui, eu já posso fechar isso aqui que não nos interessa mais, o Build Gradle. Vamos voltar para o nosso ponto de partida lá. Deixa eu ver onde é que a gente estava. Aqui, o nosso Step by Step. E agora a gente vai definir os métodos de Expect e Actual, certo? Que é a maneira de como Kotlin multiplataforma oferece a gente para a gente poder implementar coisas específicas em cada plataforma, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Como a gente vai estar tratando de colors, ou seja, de cores, e de tema, ou seja, o theming, nós vamos precisar de 2 métodos adicionais. Deixa eu diminuir aqui, ó, tá tudo comentadinho aqui para você entender, ficar claro de explicar para o pessoal aí na sua empresa ou no seu freela, onde você esteja trabalhando, que você vai precisar disso 100%. Você vai definir um método que se chama aqui, ó, isSystem in Dark Mode. Por quê? Porque você vai precisar identificar se você está em Dark ou Light, né? Você vai precisar disso aí. E aqui já vem o primeiro pulo do gato. Você vai precisar de um objeto que se chama Color Resource, que vai receber um valor hexadecimal. Por quê? Porque em Compose nós usamos valores hexadecimal para a gente poder, como é que se diz, resolver as nossas cores, tá? É uma nova maneira que Compose traz aí para a gente. Já para o caso de iOS é um pouquinho diferente. iOS ele não sabe lidar com valores hexadecimal, então para isso nós precisamos criar aqui uma classe ó, que se chama iOS Color, que é essa classe aqui, ó. Que o que é que ela faz? Ela recebe esse mesmo valor aqui, ó. Só que aí, partindo desse long, a gente vai extrair os valores
RGB e o alfa e oferecer isso, né, para a iOS. Assim a iOS vai estar apto a usar as cores da mesma forma que a gente vai usar as cores no Android. Só que no Android a gente vai pegar o valor hexadecimal do jeito que ele vem e pronto, vai atribuir. Já em iOS a gente vai acessar esses valores aqui ó, através do RGB e aí sim a gente vai poder resolver as cores também. Como é que a gente extrai esses valores? A gente criou aqui ó, um método de init, onde a gente está pegando o valor que a gente recebe aqui por parâmetro, e aí sim a gente move os bits para lá e para cá para extrair esses valores, tá vendo? Divide por 255 e aí a gente tem os valores RGB aqui disponível para iOS, tá? Toda a explicação está aqui, ó, nos comentários, tá? Que eu deixei aqui, inclusive, já em inglês para facilitar a tua vida, ó. Então já dá like, subscribe, porque eu tenho certeza, bicho, que tu vai precisar de 100%, tu vai se lembrar de mim. Aí, bem, definimos isso aqui ó, com esse keyword aqui ó, de expect, certo? Ó, então agora a gente vai ter que implementar isso em ambas as plataformas, que é isso daqui, ó, esse ponto aqui, ó, ponto 3, implementar em ambas as plataformas, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Perceba o seguinte, ele está dentro ó, de resources aqui, ó. Então vou abrir isso aqui na lateral para você ver, ó, tá vendo? Ó? Resources, color resource, tá vendo? Está dentro de, ó, como main. Agora a gente vai precisar criar a mesma pastinha, a estrutura de pasta nas plataformas e aí colocar essas classes lá e implementar elas, certo? Então, deixa eu fechar isso aqui de novo. E aí, ó, então eu posso fechar isso aqui, tá? Isso aqui, não, quer dizer, eu vou deixar isso aqui aberto porque tem o nosso passo a passo que vai ficar referenciando isso aí. Vamos primeiro dar um pulinho em iOS para a gente entender como é que isso se apresenta. Dentro de iOS, a gente vai precisar implementar aquele método, né? Deixa eu aumentar aqui para você que está do outro lado da telinha, que eu sei que está olhando no celular. Então, ó, deixa teu like aí, se lembra, vira na horizontal, toca no botãozinho aí. Ó, eu deixei aqui comentado, mas já com os imports certinho, porque eu estou trabalhando aqui na máquina Windows, trazendo esse conteúdo para você. Quando eu estou desenvolvendo mesmo, eu uso o meu Mac, tá? E no Mac ele tem tudo isso aí já de bandeja, esses imports aqui, ó, plataforma, não sei o que lá, essas coisas tudo ele encontra. Só que quando eu estou no Windows ele não encontra isso aí. Então eu comentei, mas deixei bonitinho aqui. Quando você estiver usando aí, desenvolvendo para você, você descomenta isso aí, já vai estar disponível para você, tá? Uma que é a forma de como você descobrir se você está usando o sistema Dark ou Night, né? Dark ou Light, vamos dizer assim. E aí você faz isso dessa maneira aqui. E aqui o acesso às cores. Olha como é que a gente faz. A gente pega aqui o Color, aí a gente tem o construtor da gente, tem o iOS Color, vai passar o valor hexadecimal. E aí a gente vai oferecer um método que se chama getColor e ele vai retornar um UI Color, que é o tipo de cor que a iOS conhece e sabe tratar, certo? E aí você vai passar esses valores, o RGB, ó, tá vendo que a gente extrai RGB e o alfa que a gente tem dentro dessa nossa classe base aqui, ela disponibiliza isso pra gente, certo? Ó, filé, matamos aí a iOS, certo? Então aqui, ó, já posso fechar isso aqui, ó, parte de iOS. Agora vamos dar uma olhadinha na parte de Android. Onde é que está a parte de Android? Tá aqui, ó, desse ladinho aqui. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente pra gente. Olha aqui. Vou aumentar também aqui pra gente. E por isso, pessoal, que a gente precisou da dependência no início, que é essa dependência aqui, ó. Se eu não tivesse colocado isso aqui dentro de Android Main, quando eu tivesse agora na parte de Android Main, eu não conseguia resolver isso aí, certo? Deixa eu abrir aqui na lateral para você ver, ó. Tá vendo, ó? Como eu falei para vocês, aqui eu estou dentro de Android Main, tá vendo? Android Main, aqui, ó, pronto. Aí eu fui lá, criei a estrutura de pasta igualzinha, Resources, e criei essa classe Color Resource. E aí sim eu estou implementando esses dois métodos que eu ofereci como expect, certo? Aí quando eu estou implementando, eu tenho que adicionar o action aqui na frente, tá vendo? Aí vejam como é. Agora, aqui desse lado aqui, ó, a gente vai entender que a gente vai buscar primeiro o eSystem in Dark Mode, ó, da parte de Android. Para isso, a gente vai precisar acessar o nosso Android Main App com Application Context. Se você não sabe como fazer isso, tem um vídeo aí no canal que explica só isso aí. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência também. Fica aí quietinho. Dá para acompanhar de boa. Minha câmera desfocando, deixa eu ajustar aqui. E aqui, ó, nesse caso aqui para Android é muito mais simples. Eu apenas crio um objeto Color e repasso aqui, ó, o valor 1 a 1. Por quê? Porque em Compose a gente usa os valores hexadecimal direto, certo? Então é filé aqui também. Então fechamos essa parte aí, beleza? Bora fechar isso aqui agora e voltar para o nosso passo a passo. Vou fechar isso aqui, não precisamos disso mais. E aí vou voltar lá para o nosso passo a passo. Onde é que está nosso passo a passo aqui, ó? Fizemos até aqui, até o ponto 3, certo? Agora a gente vai implementar esse Color Resources aqui, ó, seguindo a mesma linha de raciocínio dos últimos vídeos que eu já expliquei. Foram dois vídeos, um onde eu compartilhei os objetos e o outro onde eu compartilhei os textos, tá? Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência. São muito bons esses vídeos e você vai precisar num setup de um projeto KMM 100%. Bem, aí vamos fazer o seguinte, vamos implementar isso aí. Esse Color Resources, ele tem um S no final, tá vendo? É diferente desse Color Resource aqui que a gente acabou de olhar,
que é esse cara aqui que eu estou dentro, tá vendo que tem essas definições com expect e tem as respectivas implementações. Agora eu vou entrar dentro de Color Resources, certo? Que é aqui onde eu vou definir o meu theming e toda a parte de dark e light, certo? Isso é muito importante, que vai ser compartilhado entre ambas as plataformas. Então vamos lá. Vou chegar aqui, vou aumentar aqui para a gente. Deixa eu fechar isso aqui para ganhar mais espaço. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem um objeto. E por que objeto? Porque para ficar mais fácil o acesso para iOS, tá? Porque quando ele converte lá, as coisas chegam em iOS de uma maneira diferente, então assim fica mais fácil para o pessoal de iOS acessar. Então a gente diz Color Resources, aí você vai dizer .getTheming, e aí ó, você já vai entender agora por que a gente precisou daquele método isSystemInDark.mode, por conta disso aqui, ó, porque dependendo do estado do meu aplicativo, eu retorno o theming para dark ou o theming para light, certo? Vê que bacana. Então para isso a gente precisou daquele método. Esse método aqui, ó, que a gente definiu aqui, tá vendo? Que a gente implementou em ambas as plataformas, que indica se o aplicativo está em day ou em light, certo? Em day ou em night. Pronto, então vou voltar para lá. Aí agora a gente tem essa classe aqui, ó, que é essa classe que vai definir o theming do seu aplicativo, e aí vai depender do seu caso de uso, do Corporate Identity, da identidade visual da sua empresa, do aplicativo em questão. Então o cara vai definir lá para você, na galera de UI UX, enfim, e aí você especifica isso aqui. E aqui eu coloquei alguns exemplos básicos para a gente poder ter um ponto de partida, certo? A gente tem aqui, ó, Default Theming, e aí a gente tem aqui as cores de botões, aqui outras cores adicionais, cores para textos, enfim, só para dar um exemplo. E aqui, ó, a parte de Dark, certo? Então a gente tem um objeto de Dark e a gente tem um objeto para Light, né? Aqui embaixo, um objeto para Light, tá vendo? E aqui eu coloquei até, ó, já no comentário o que é que os valores significam. Entendo aqui agora, tá vendo? Ó, uma classe, que é o Color Resource, que ele acabou de implementar, que recebe um valor hexadecimal. Para Android vai ser esse valor mesmo que a gente vai atribuir e retornar. E para iOS a gente vai destrinchar isso aí, pegar os componentes RGB e oferecer isso para iOS, certo? Até aí eu acho que está tudo claro, não tem mistério, não tem bicho de sete cabeças, tudo muito simples. E aí você vai retornar dependendo do estado, né, do seu aplicativo, Dark ou Light, certo? Então posso fechar isso aqui agora também. E a gente está agora, ó, nesse carinha aqui, que é como a gente disponibiliza isso em Resources, que é o objeto central onde tanto a iOS como a Android vão usar, né, para satisfazer as necessidades do aplicativo em ambas as plataformas. Então vamos lá, a gente vai chegar dentro dessa classe aqui e agora você já vai entender. Eu venho falando desde o início, né, desses dois vídeos em questão onde eu compartilhei image e texto, strings. Então eles aqui, eu vou deixar o card aqui de novo para você olhar, porque não vale a pena você perder esses vídeos aí, porque é essencial aí no setup de um projeto KMM. Então são esses dois carinhas aqui, ó, tá vendo? E agora a gente vai definir, ó, usando o Color Resource, usando o mesmo esqueminha, vai definir colors para a gente usar onde a gente quiser. Agora interessante é isso aqui, você entender esse detalhe, é um detalhe muito importante. Eu coloquei aqui, ó, o theming, e aí usando esse colors que eu tenho aqui, eu digo .getTheming, só que eu não atribuí assim, ó, como esses caras aqui, eu atribuí através do método get, certo? Por que eu faço isso? E aqui eu deixei a explicação para você poder explicar também lá para o pessoal aí na sua empresa, caso alguém se pergunte. Veja, é importante entender que um objeto, que a gente tem resources aqui, isso de novo por conta de iOS, para ficar o acesso mais fácil, isso seria equivalente a um objeto singleton, equivalente a um objeto estático em Java, e isso só seria instanciado uma única vez atribuído, esse objeto não ia mudar, ele ia ser sempre o mesmo, certo? Só que, como o theming pode mudar de forma dinâmica, tá vendo? A gente precisa fazer um acesso, literalmente, ao getTheming, que tem o acesso ao isSystemDark ou Light, né? E aí vai retornar o objeto de dia ou de noite, certo? Dependendo do caso do seu aplicativo, porque isso pode mudar de maneira dinâmica. Então, por conta disso, eu uso um get, porque o get ele vai realmente fazer uma chamada aqui, ó, dentro do meu color.getTheming e vai retornar o theming correto para mim. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui.
Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!